Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje eu tô aqui em Veneza, por isso que eu tô vestido até com esse uniforme aqui do Investidor Sardinha, né? Trouxe especialmente pra vocês. Cara, se vocês ouvirem algum arbozinho, né, alguma coisa assim, eu tô na cidade de Veneza, então passa-se uns barquinhos aqui em frente, né? E aí eles devem interromper de alguma maneira, mas eu não quis deixar de fazer o Giro da Bolsa só porque tô viajando, então eu trouxe aqui algumas informações muito interessantes que aconteceram na semana pra gente discutir. Soltei vídeos normalmente. Eu tô gravando esse vídeo do celular, pode ser que o áudio não fique a coisa mais incrível do mundo, mas o importante é a gente manter as informações. Então, qualquer coisa, aumenta o seu volume, coloca um foninho de ouvido que vai dar tudo certo pra gente. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura a mãozinha, considere deixar o seu like ou se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar, te trouxe alguma informação que você ainda não tinha. A gente começa aqui a semana pelo resumão, né? A gente teve mais uma semana agitada aí na Bolsa de Valores, com quase 100 empresas divulgando os resultados do segundo trimestre de 2023. Hoje nós vamos detalhar aí os resultados de Banco do Brasil, Itaú, BB Seguridade, Azul, Oi, Via, Eletrobras, Unipar, B3, Sanepar e Braskem, né? Antes da gente falar sobre as empresas, a gente vai falar sobre alguns detalhes bem intensos aí que a gente teve na semana, algumas informações interessantes para você, investidor, se manter já preparado, né? Então, nessa semana a gente teve a divulgação da ata da última reunião do Copom, que cortou a taxa Selic meio ponto percentual para 13,25% ao ano. Isso aqui não foi digno de destaque, não fiz vídeo a respeito disso, porque era informação já meio batida, todo mundo estava esperando isso acontecer já há algum tempo. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, chegou a dizer no Senado que vai fazer o maior corte possível nesse novo ciclo de queda da Selic. Mas a ata do Copom mostrou que o comitê não acredita em quedas acima de meio ponto nas próximas reuniões. Parte do mercado estava acreditando aí, né, em cortes até de 0,25 e agora parte do mercado está dizendo que acreditava em cortes em torno de 0,75 ali, mas não era verdade. Ninguém tinha cantado essa pedra de um corte de 0,75, então agora para os próximos aí, quem sabe que nível de corte a gente vai ter, mas o Campos Neto já alertou aí sobre a possibilidade de cortes, mas não nesse nível de intensidade, né? Então, com isso, a gente sabe, né, que a Selic sendo cortada, a gente tem uma expectativa de alta na Bolsa de Valores e principalmente nos fundos imobiliários que já vem subindo e corrigindo aí por conta desse novo momento da taxa de juros brasileira. E na sexta-feira saíram os dados da inflação oficial do Brasil. O IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, subiu 0,12% em julho, puxado principalmente pela alta da gasolina. Quando a gente fala IPCA, a gente está falando inflação, tá? Só para ficar mais fácil. O índice subiu 2,99% desde o início do ano e 3,99% nos últimos 12 meses. Apesar da leve alta de julho, o Campos Neto disse no Senado que espera que a inflação esteja bem perto da meta em 2025. É importante lembrar que aqui a gente ainda não pegou o repasse, né, do novo preço do petróleo, algumas outras coisas. Então, a gente tem que ver como é que vai ser isso ainda, que fatores estão puxando a inflação e que fatores estão fazendo ela descer. Eu fiz um vídeo explicando por que a inflação não é necessariamente ruim, né, ou necessariamente complicada para investidores aqui nesse vídeo, como é que você pode se aproveitar dela. Se for o seu caso, se você quiser aprender um pouco mais sobre inflação, esse vídeo pode te ajudar a entender. E por falar em inflação, a gente teve aí uma semana de alta das commodities, né, em vários países aí, com o gás natural subindo no único dia mais de 30% na Europa aqui, o petróleo engatando a 7ª semana seguida de alta e o preço do arroz atingindo a máxima de 15 anos na Ásia, com a ameaça de crise na oferta global. Também no cenário internacional, o mercado voltou a temer aí uma crise no setor bancário, depois da agência de classificação de riscos, a Moody's, rebaixar aí a nota de 10 bancos regionais americanos por causa de queda nas margens e do custo maior do crédito. Eu fiquei falando sobre isso e sobre esse risco aqui muito antes da Moody's aqui, em quase todos os giros que a gente falou sobre o setor bancário americano. Quem acompanha o giro da Bolsa já estava sabendo que isso aqui poderia acontecer, né? E aí fica a pergunta, quando a Moody's faz esse rebaixamento, será que a gente vai ter mais Silicon Valleys, né? Aquele banco que acabou quebrando ali, ou mais Credit Suisse? O que está acontecendo com essa questão dos bancos aí? Eu vi ali muito estranho mesmo os resultados dos bancos, eu cheguei a mencionar aqui algumas vezes que não estava achando aquilo coerente com a situação real do mercado americano, né? E aqui agora a gente vê isso se materializando de alguma forma, né? Não ainda da maneira como eu acredito que a gente precise desses números, mas já números preliminares interessantes aqui. E na China, mais uma construtora gigante está correndo risco de falir, e a Country Garden deu calote no pagamento dos juros de debêntures aí, e disse que espera um prejuízo de 7 bilhões de dólares no semestre. Considerando o volume de obras, a empresa é 4 vezes maior do que a Evergrande, aquela empresa que lá atrás teve problema. Eu cheguei a falar do colapso dela aqui também, que em 2021 entrou numa crise que dura até hoje, com dívidas que na época passavam de 1,5 trilhão. Então, assim, quando a gente está falando de construtoras no mercado chinês, a China, ela movimenta a economia dela a partir do setor de construção civil, em muitos casos, né, um percentual relevante, e muitas vezes constrói além daquilo que é necessário. Muita gente acusou a China, inclusive, de construir prédios sem nenhuma finalidade, simplesmente para manter esse mercado
aquecido, isso foi lá na época da Evergrande ali. E se uma construtora dessas grandes entrar em default ali, realmente chegar a quebrar, né, a gente tem um problema porque toda a cadeia global depende da China de alguma maneira e a economia da China depende dessas construtoras. Então é uma coisa meio catastrófica ali, né, que pode acontecer. Uma coisa desencadeando a outra, isso tem muito a ver com a globalização. A gente tá tudo interligado e isso aqui pode ser mais complicado do que parece. E a gente vem aqui agora para os índices, né? O principal destaque da semana foi a fuga de capital estrangeiro da Bolsa, que fez o Ibovespa cair pelo 10º pregão seguido na sexta-feira. Então, os investidores estrangeiros já tiraram 6 bilhões de reais desde o início de agosto, aí, o saldo líquido. Mas no ano o saldo ainda está positivo em 27 bilhões de reais. Com isso, o Ibovespa abriu a semana em 119.509 pontos e fechou em 118.065 pontos. É uma queda não muito expressiva, mas de 1,21%. E já o dólar terminou a semana com a alta, né? Se tem capital fugindo do Brasil, obviamente o dólar aumenta, né? Então 0,43% de alta, R$ 4,90 o preço do dólar aí. A gente vem aqui agora para a empresa da Bolsa, onde a gente vai entrar no detalhe, né? Em cada uma dessas informações que a gente abordou aqui, mas falando daquilo que interessa um pouco mais para o bolso do investidor, as ações que você provavelmente tem investimento. Então a gente começa o giro pelos resultados do segundo trimestre, né? E com ele aqui o Banco do Brasil, BBAS3, trouxe um balanço trimestral sem muitas surpresas. A margem financeira líquida foi de 15,7 bilhões de reais, uma alta de 11% na comparação ano contra ano. As despesas administrativas subiram quase 9% para 9 bilhões de reais. O resultado antes dos tributos avançou de 12 para 13 bilhões de reais, alta de 9,5% na base anual. Como resultado, o Banco do Brasil teve um lucro líquido de 8,3 bilhões de reais, 8,7% maior que o registrado no segundo trimestre de 2022. O resultado veio em linha com o esperado e mais uma vez foi bem melhor que o do Bradesco, que a gente mostrou na semana passada e que realmente não veio muito interessante. Daqui a pouco a gente vai comentar também o resultado do Itaú. Para quem tem Itaú e Itaúsa, esse resultado é importante, que também veio forte, viu? A carteira de crédito do Banco do Brasil, soma de todo o dinheiro de empréstimos e os financiamentos que ele tem ali também, subiu mais um pouquinho e continua acima de 1 trilhão de reais. Então aqui a gente observa os números da carteira de crédito, né? Ampliada aqui no gráfico você consegue ver. Lembrando, né, em rosinha escuro aí tá agronegócio, externo tá em rosinha claro, o crescimento em 12 meses está em percentual, na linha pontilhada, pessoa jurídica em azul escuro, né? Pessoa jurídica em azul escuro, pessoa física nesse verde água, a gente poderia chamar assim, né? Então, o principal ponto de atenção aqui do resultado foram as provisões para crédito de liquidação duvidosa, o PCLD, que subiram 144% na base anual, chegando a 7,1 bilhões de reais. Isso muito por conta da inadimplência, que continua subindo por lá e em quase todos os bancos brasileiros também. Abaixo a gente tem um índice de inadimplência acima de 90 dias, e aqui a gente consegue ver indo de 2 para 2,34, 2,51, 2,62 e 2,73, mas continua abaixo aí dos 3% do Itaú e dos quase 6% do Bradesco, está numa situação um pouco diferente ali. Quando a gente olha a BBAS3 aí, então, com 0,29% de queda na semana, R$ 47,48. Já a BB Seguridade, né, BBSE3, a holding do Banco do Brasil, que atua nos segmentos de seguros, previdência e capitalização, trouxe um resultado muito melhor que o esperado, com um lucro de 30% na comparação com o segundo trimestre de 2022. Então a gente tem aqui a demonstração do resultado da holding. Aqui a gente vê resultado de participação 1.407.388.000, né, no segundo trimestre de 2022, e aqui agora 1.835.739.000, né? Então já um número bem diferente, com 30,4% de alta. Negócio de risco e acumulação, você vai vendo, Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap. Lembrando que BB Seguridade é uma holding, essas empresas são empresas que estão abaixo dela, nenhuma controlada pela holding, são empresas ali de controle privado, e que o BB Seguridade apenas recebe dinheiro por elas, né? Então você consegue ver aí o detalhamento de cada uma. Tanto na Brasil Seg quanto na Brasil Prev, o aumento dos lucros foi impulsionado principalmente pelo resultado financeiro, né? Selic ainda alta no segundo trimestre. Então 0,58% de queda em BB Seguridade a R$ 32,47, empresa que está na minha carteira aí, tanto publicamente quanto na carteira privada. Então, Eletrobras, Elet6, né, a companhia de energia elétrica privatizada em junho do ano passado, informação importante isso aqui, trouxe um bom resultado trimestral. Então, receita operacional líquida de 9,2 bilhões de reais, uma alta de 4% na base anual. Custos e despesas operacionais caíram em 37%, né, de 6,7 para 4,2 bilhões de reais. O EBITDA, né, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, né, ou lucro antes de juros, imposto de depreciação e amortização, né, que é ali o que a gente poderia chamar de lucro operacional, subiu 59% e ficou em 6,6 bilhões de reais, e a margem EBITDA saltou de 47% para 71%. Como resultado, a Eletrobras teve um lucro líquido aí de 1,6 bilhão de reais no trimestre, uma alta de 16% na comparação ano contra ano. A redução dos custos e despesas foi influenciada aí pela reversão de provisões de 1,4 bilhão referente ao ganho de um processo judicial que trata de empréstimos compulsórios, tá? Sem esse efeito não recorrente, os custos e despesas teriam aumentado no segundo trimestre, ou seja, não é algo que pode se manter por mais alguns meses, né? A gente tem que observar ainda. Mas a redução do passivo é importante porque esse é um dos principais gargalos aí da empresa hoje. Hoje, a Eletrobras tem uma provisão total de empréstimo compulsório aí que passa dos 22 bilhões de
R$20, tá? Então, a Eletrobras com 0,90% de alta, R$ 41,37. E agora que a gente pega e coloca aquela música tensa, suspense e tensão no ar, aquela respirada já fica mais pesada, porque a gente vai falar aqui de alguns resultados que tiram o sono de muitos investidores aí no Brasil. Então, Azul 4, né, que de azul mesmo, só o nome aí, ultimamente, a companhia aérea trouxe mais um resultado preocupante no trimestre. Então, receita líquida de 4,2 bilhões de reais entre abril e junho, alta de 9% na base anual e recorde para um segundo trimestre, isso é bom, né? A receita subiu. Custos e despesas operacionais caíram 3% para 3,6 bilhões de reais, também é bom, né? Caindo ali os custos e as despesas que a empresa tem. O EBITDA também foi recorde para o trimestre, 1,2 bilhão de reais, quase o dobro do registrado há um ano, e a margem EBITDA subiu de 15% para 27%. Até aqui tudo bom, né? Tudo muito bom. Só que aqui a gente vem na última linha, que é aquilo que interessa, é quanto sobra depois de tudo, né? A Azul teve um prejuízo líquido de 566 milhões de reais, 21% menor na base anual, mas quase o dobro do que foi projetado pelo mercado. A empresa teve menos perdas financeiras aí, aumentou em 10% o tráfego de passageiros e a taxa de ocupação dos voos subiu para 80%. Então tá tudo bem ali em tese, né? Só que isso não foi suficiente para a Azul pagar todas as contas e evitar mais um prejuízo. A dívida líquida da companhia subiu para quase 18 bilhões de reais no fim de junho e a alavancagem de dívida líquida por EBITDA caiu um pouco, mas ainda continua muito alta, 4,2 vezes. Então, Azul com 0,70% de queda a R$17,05. Uma situação preocupante aí, né? Eu já cheguei a falar aqui para vocês que eu não invisto em empresas do setor aéreo exatamente por essa complexidade que essas empresas têm nessa operação, mas eu quero te falar uma coisa aqui. Como que você pode saber quais setores investir ou quais empresas são realmente interessantes? Muitas vezes você começa a investir aí, tô investindo R$2.000 ou R$1.500 todos os meses, comecei a investir uma grana legal, aí tô fazendo uma alocação aqui, cara, eu quero ir testando essa coisa de bolsa de valores. Eu vou te dizer, não faça isso, né? Você tá investindo sem ter certeza do que você tá fazendo. Você que tá aí às vezes no mercado, comecei, Raul, tô começando a investir já tem um ano aí, 2 anos, muitas vezes sem muita certeza do que eu tô fazendo, não sei se minha carteira tá legal, se não tá. O que eu vou te dizer é o seguinte, se você quiser melhorar essa situação, se você quiser resolver isso mesmo, a gente tem uma turma da UVP começando por agora. Ela tá de volta no Brasil aí no ponto que ela começar, né? Mas você pode acessar auvp.com.br aí e clica aqui em faça sua análise de perfil, me conta como é que tá a sua vida, quais são os seus objetivos financeiros com essa carteira que você tá criando. Raul, já tenho mais de 60 anos ou 50 anos ali, eu quero fazer uma aposentadoria, ou não, tô preparando para os meus filhos aqui uma carteira de investimento, tô preparando para mim mesmo viver de renda, ou não, sou jovem, tô na construção de patrimônio, tenho interesse em enriquecer. O que você quer fazer? Me conta aqui nesse formulário, você tem espaço para isso aqui, você vai conseguir me contar. Se a gente conseguir te ajudar, vai ser um prazer, tá? Se você terminou de preencher aqui e os nossos especialistas olharam para aquilo e falou, pô, vai dar, então não perde tempo, cara, porque o dinheiro que você pode estar perdendo agora é muito mais do que você pagaria aqui para realmente aprender a montar uma estratégia correta e construir um patrimônio sólido no longo prazo. Vai lá agora, turma começando aí no final de agosto, vai ser muito interessante essa turma. É uma turma mais vazia, historicamente a turma de agosto, né? Ao contrário da turma de julho, que é mais cheinha, vem ali, essa é uma turma mais vazia, uma turma que eu consigo dar bastante atenção para você, vai ser uma coisa bem legal da gente fazer junto. Faz a sua matrícula, turma começando aí no final de agosto. Vai ser muito legal mesmo a gente poder fazer isso juntos aqui, então eu espero por você lá, tá bom? Não fica vacilando, saindo comprando ação aleatoriamente não, que isso aí pode danificar seriamente o seu patrimônio. E aí depois falar, nossa, Raul, quanto tempo eu perdi antes de entrar no VP, fiquei 2, 3 anos rasgando dinheiro até entrar. Então não fica com essa dor, vai lá, faz agora, lembrando que se você não aprender ou não melhorar a sua carteira de investimentos na UVP, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem risco para você, o risco é todo meu, e é por isso que eu garanto isso, né, que eu vou conseguir te ensinar a investir, que vai fazer muito sentido para você. E a gente vem aqui, continuando com os resultados agora. Oi BR3, a empresa segue capengando aí, respirando com a ajuda de aparelhos, apresentou mais um resultado ruim no segundo trimestre. Então, receita líquida de 2,4 bilhões de reais, queda de 11% na comparação ano contra ano. Custos de despesas caíram 2% para 2,3 bilhões de reais. O EBITDA aí da empresa caiu 65% e ficou em 133 milhões de reais, e a margem EBITDA recuou de 14% para 5%. Como resultado, a Oi viu o prejuízo líquido aumentar 70% em um ano, passando de 500 para os atuais 845 milhões de reais. A receita da Oi Fibra chegou a subir 15% no ano contra ano, batendo 1,1 bilhão de reais. Mas com tantas dívidas e juros, o resultado financeiro ficou negativo, em 565 milhões de reais. Em junho, a Oi recebeu 200 milhões de dólares aí de credores que aceitaram injetar mais dinheiro na empresa para viabilizar as operações de curto prazo, né? Modalidade aí chamada Deep Loan, aprovada dentro do processo de recuperação
recuperação judicial. De um ano para cá, a dívida líquida da Oi saltou 31% e fechou o mês de junho em 21 bilhões de reais, né? É muito difícil para a Oi, então 3,92% de queda a 98 centavos. Situação muito complicada, a gente torce pela Oi há muitos anos, espera que ela se recupere, mas está ficando cada vez mais difícil essa operação se manter em pé, principalmente porque ela se desfez de boa parte dos ativos, agora está ali tentando lidar com a dívida e com a receita muito inferior ao que ela tinha anteriormente. Então, antiga Via Varejo, Via 3 aí, o ticker, né? A varejista dona das Casas Bahia, das lojas Ponto, antiga Ponto Frio, também decepcionou aí mais uma vez no segundo trimestre. Então, receita líquida de 7,5 bilhões de reais entre abril e junho, queda de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Despesas com vendas gerais e administrativas caíram 12% para 1,5 bilhões de reais. O EBITDA ajustado ficou em 469 milhões de reais aí, queda de 32%, e a margem EBITDA também caiu de 9% para 6%. Como resultado, a Via reverteu o lucro de 6 milhões de reais e reportou um prejuízo líquido de 492 milhões no trimestre. Um dos motivos foi o resultado financeiro, que teve uma perda total de 800 milhões, né? Ou seja, 40% pior do que os 574 milhões do segundo trimestre de 2022. Na apresentação de resultados, a Via lançou um novo plano para manter as operações, buscando reduzir gastos com o pessoal, gerar caixa e melhorar a estrutura de capital até 2025. Então, 0,54% de queda a R$ 1,85. Bom, a única coisa que vai salvar as varejistas aqui é uma redução na Selic, um acesso a crédito mais facilitado para a população de classe C e D. A gente sabe disso, não tem muito para onde ir fora isso, né? Então elas lutam para sobreviver aqui até chegar nesse ponto. Não à toa também, o vídeo que eu falei de setores que eu não invisto inclui o setor de varejo ali, é um setor muito complicado historicamente, eu já tinha falado isso várias vezes aqui no canal, mas eu fiz um vídeo dedicado especificamente a isso, um vídeo que eu recomendo. Inclusive, cara, tem uma coisa que vocês podem fazer, eu falo aqui muito pouco, mas tem uma coisa que vocês podem fazer se tem um tema que você tá com dúvida, ou você não se lembra muito bem como é que faz, e pô, cara, eu preciso saber de alguma coisa rapidinha, só chegar no YouTube, escrever Investidor Sardinha, o nome desse tema. Depois de mais de 2.000 vídeos publicados aqui, quase 2.000, tá? 1.800, deixa eu ver se passou de 2.000, não gosto de ficar de mentiroso, tá? Mas já publiquei bastante. 2.000, mais de 2.000 vídeos aqui publicados. Tem poucos temas que eu não tenha falado, pelo menos um pouco aqui eu abordado, né? Como a gente coloca minutagem desde o começo dos vídeos, é fácil você encontrar. Isso aqui é um hack para você na vida. Investidor Sardinha, mais o tema, você vai me encontrar explicando isso. Talvez você vai me encontrar 20 quilos atrás, talvez. Talvez você vai me encontrar um cara de cracudo quando eu ainda era um adolescente ali, talvez, mas vai ter eu aqui falando isso aí pra você. Então, a gente vem aqui agora pras rapidinhas. E o que são as rapidinhas? Não tem ninguém aqui hoje pra fazer uma piada de rapidinha comigo. Um giro da bolsa triste, sem os meus parceiros aqui de bancada. Então, a rapidinha é uma notícia que não é nem relevante o suficiente para estar num destaque aqui, nem irrelevante o suficiente para ficar fora aqui do quadro, né? Ou o que você não deveria fazer pelas ruas de Veneza, pelos becos escuros, mas que o pessoal acaba fazendo. Eu fico falando Veneza a cada 2 segundos porque eu sou chique. Eu nunca tive em Veneza, eu quero falar quanto é Veneza para as pessoas, eu aproveito vocês que estão aí do outro lado me ouvindo e fico falando. Quando você vai para viajar, você não manda foto no grupo da família? Vocês são meu grupo da família, fazer o quê? Vou pôr fotos minhas aqui, ó, viajando. Bebendo vinho aqui pra vocês. E comprei uma camisetinha especificamente pra gravar esse vídeo, hein? Ô, vocês estão em alta comigo, hein? Estão em alta. O Itaú, o YouTube 4, superou as expectativas e lucrou aí 8,7 bilhões de reais no segundo trimestre, 14% a mais na comparação ano contra ano. A carteira de crédito subiu 6% e chegou a quase 1,2 trilhão de reais. Mas o custo do crédito também subiu aí, principalmente por conta do aumento das provisões decorrentes da alta na inadimplência, né? Todo mundo sem pagar os bancos aí. Ainda assim, as dívidas acima de 90 dias estão em 3%, bem melhor que os concorrentes aí, que o Bradesco e o Santander, né? 1,99% de queda, então, e Itaú a R$ 27,64. Ainda bem que eu tenho Itaúsa. Dona da Bolsa de Valores, então, a B3, né? Teve um lucro 3% menor no segundo trimestre, somando 1 bilhão de reais. 3,66% de queda, então, a R$ 14,20. A Sanepar arrebentou na semana aí, lucrando 422 milhões de reais, né? Com alta de 80% em relação ao mesmo período do ano anterior. E aí ela teve 6,95% de alta. Então, foi uma notícia grata aí para os investidores de Sanepar, né? Muita gente estava esperando o resultado dela e foi um resultado bem interessante. Já a Unipar Carbocloro, ela lucrou 65% menos no segundo trimestre, a receita recuou 34% aí. Então, a Unipar Carbocloro fechou com 5,23% de queda na semana aí, uma notícia relevante. E a Unipar, que é a Unip 6, é uma empresa especialmente famosa no Brasil. Depois que o Barsi falou que tinha ela em carteira, que é um grande investidor brasileiro, muita gente começou a falar, vamos colocar também e tal. Então muita gente tem, por isso que eu quis trazer para vocês o destaque aí. A gente vai pro resumão aqui dos resultados. Você vai ver aí o resumo de quase 30 empresas que também divulgaram os resultados no segundo trimestre de 2023. Então a gente teve aí Minerva, né, que foi a BIF3, vai pausando para você dar uma olhada, ou a Porto, PSSA 3, a 3R Petroleum, a RP3, né, então a PetroRecon,
Recôncavo, REC V3, que inclusive já entrevistei o CEO, tem um vídeo aqui, tá? Da Petro Recôncavo. A Gerdau, GGBR4, a Light, que é a Liquid 3, a Sabesp, Vivara, M. Dias Branco, Rumo, Redditor, Movida, Drogazil, Santos Brasil, BTG Pactual, que agora é o terceiro maior banco do Brasil, ultrapassando aí o Bradesco, né, inclusive. Equatorial Energia, QTL3, CIA Brasil, CAB3, Guararapes, Riachuelo, Guar3, Marisa, Lojas Amar 3, Yoshi Maxion, MYPK3, inclusive tá na minha carteira, Mali Metal Leve, Leve 3 também tá na minha carteira, Sinqia também tá na minha carteira, CPFL Energia, Energisa, Eneva, Ferbasa, Grendene também tá na minha carteira, Ui Soluções também tá na minha carteira e CLC Agrícola aí. A gente vem aqui agora pro calendário também de dividendos, você vai vendo aí os dividendos foram pagos enquanto você acompanha fotos do time que faz tudo isso aqui, a edição de vídeo, pô, dá suporte pra galera, ou o time aqui do Investidor Sardinha, da UVP, você vai acompanhando as fotos dessa galera aí enquanto você assiste o giro, porque é muito importante também vocês verem eles, não só eu que sou o rosto que aparece aqui na frente da câmera, hoje com inclusive baixa qualidade, que estão vendo a falta que eles fazem, né? E pra gente manter as tradições desse programa sensacional aqui, a gente vem pras criptomoedas, né? O fechamento das criptomoedas aí, do criptomoedas e Bitcoin. A gente faz o fechamento do giro normalmente com a cotação das principais criptomoedas na sexta-feira à noite, começando aí pelo Bitcoin, que valia na sexta-feira à noite, então, $29.379,30, com 1,17% de alta na semana, e o Ether, outra moeda aí que é da rede Ethereum, outra das principais, 0,84% de alta a $1.842,94. Então, beijo pra vocês, espero que vocês tenham curtido aí esse giro da bolsa um pouquinho diferente dos demais. Vou só mostrar pra vocês uma coisinha aqui, olha só que legal, um barquinho Veneza, tamo aí. Tchau pra vocês.